Cachorro do Senhor ajuda. Boa noite, família, boa noite, igreja, boa noite, irmãos, amigos, vizinhos, pessoas que nos acompanham nessa noite, hoje de uma forma diferente, estudando a palavra de Deus, levando a você algumas coisas sobre a palavra de Deus. É comum nos dias que nós estamos vivendo, principalmente nesses dias atuais, as pessoas estarem com medos, as pessoas estarem apavoradas com tantas notícias que vêm e vão o tempo todo, e muitas pessoas ficam afligidas por causa dessas coisas. Então hoje, não diferente, quero falar um pouco sobre essas coisas. Então, você que está aí me assistindo, que você, junto comigo, possamos ver na palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta, porque a palavra de Deus é a fonte certa, quando nós nos encontramos inseguros, com medo, preocupados, com tantas coisas. Uma das coisas que eu gostaria de falar, antes da gente começar a estudar a palavra e ler um texto, é que nós já vivemos muitas tempestades. Essa acho que não é a última nem a primeira, de muitas que já vieram, muitas que virão. A diferença está em como eu encaro, como eu vivo cada situação dessas que tem acontecido no nosso Brasil e no mundo atualmente. Meu filho até brincou comigo: não vai falar de coronavírus não, hein, pai? Eu vou falar um pouco do coronavírus, porque infelizmente não tem como fugir a esse assunto. Mas eu quero, junto com você que está me assistindo nessa noite, meditar um pouco na palavra de Deus, né? Na realidade, como seres humanos, é comum a gente sentir medo, é comum mesmo as pessoas mais bem preparadas, diante de situações tão complicadas, estarem com medo, estarem tensas, estarem ansiosas, preocupadas, com medo. Então, isso é comum do ser humano. Na realidade, o que muitas pessoas não sabem, que nós vivemos num mundo caído e amaldiçoado, né? Esse mundo foi amaldiçoado 2 vezes pelo próprio Deus. A primeira vez foi no Éden e a segunda vez foi lá em Caim, naquele homicídio. Então nós vivemos num mundo de tragédias. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado passou a habitar a humanidade, esse mundo é um mundo de tragédias. E isso até nos remete a estar pensando melhor no céu, na nossa eternidade, né? Onde a gente vai depois dessa vida passageira aqui nessa terra. O fato é que, mesmo tendo medo da morte ou não,
todos nós um dia vamos passar por ela. Todos nós um dia não vai ter como fugir, a gente vai ter que enfrentar. Mas isso nos causa medo, nos causa pânico, nos causa preocupações. É comum, né? E eu queria chamar você a meditar num texto em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. É um texto muito interessante, que eu gosto sempre de meditar nele, eu sempre procuro me refletir, e já preguei até muitas vezes em algumas congregações sobre esse texto. E é um texto muito conhecido daquelas pessoas que estudam a Bíblia, daquelas pessoas que leem a Bíblia. As pessoas que não leem a Bíblia, eu aconselho você, estude a palavra de Deus, busque informações na palavra de Deus. E esse texto ele começa falando assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Ou seja, no contexto aqui, Jesus estava com os seus discípulos, tinha uma multidão que estava junto com eles, e Jesus, em certo momento, ele chama os seus apóstolos a entrarem com ele num barco e atravessarem para outra margem. É interessante que não foi a multidão inteira com Jesus, foi apenas aquele grupo seleto que andava com Jesus, e entraram no barco. Uma coisa que a gente precisa entender sobre aqueles homens, que a maioria deles tinha alguma experiência com questão de águas, de lago, de mar, né? A maioria deles tinha passado, porque na sua maioria eram pescadores, homens que viviam naquela época e que tinham algum conhecimento daquilo. Então Jesus os convida, depois de um dia cansativo de ensino para aquela multidão, a entrar naquele barco. E é interessante que o convite é feito por Jesus. Então Jesus chama ele: vamos entrar no barco e vamos passar para outro lado. E acontece que quando eles iam, ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olhando para aqueles homens preparados, e vendo aquele mar agitado, um grande temporal, a gente fica se perguntando: será que realmente eles estavam preparados mesmo para lidar com toda aquela situação? É o que às vezes a gente precisa se perguntar, né? Eu tenho visto aí na mídia, na televisão, os governantes, as pessoas especialistas, as pessoas que se dizem formados em muitas questões, estão apavorados, estão com medo, estão desesperados. E o que acontece com aqueles homens, que quando aquele temporal bateu naquele barco, eles desesperados, em gritos, correram. E o texto diz aqui na sequência que enquanto o temporal fala que Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, eles perguntaram e lhe disseram: mestre, não te importa que nós morramos? Um pânico geral naquele momento. E eles chegam aos gritos: Senhor, o Senhor não está preocupado que nós estamos morrendo? Que nós estamos perecendo? A primeira coisa que eu tenho que perguntar e que a gente precisa entender é: será que realmente eles conheciam aqueles que convidaram eles para entrar naquele barco? Será que eu conheço aquele que prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos? Será que realmente aquelas pessoas que se dizem cristãos, se dizem discípulos de Jesus, conhecem aquele que prometeu estar com ele todos os dias? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que realmente aqueles homens conheciam? Porque muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas, na primeira notícia que vem, as pessoas entram em pânico, as pessoas entram em desespero. Eu vejo pessoas e vi pessoas correrem para os supermercados, encherem as suas despensas, comprarem coisas que talvez vão até estragar, com medo
de passar fome, eu sei lá o que é. As pessoas entrando em pânico. E aí eu trago essa reflexão, a gente começa a olhar para esses homens e começa a olhar para a gente, para nós. E será que a gente conhece o nosso mestre? Será que aqueles homens conheciam realmente Jesus? Eles tinham andado com Jesus, já estavam um período com Jesus. E às vezes nós temos anos que nós estamos na igreja, nós ouvimos falar de Jesus, nós escutamos sobre Jesus, nós compartilhamos as maravilhas, os milagres de Jesus através da palavra, mas no fundo, nós não confiamos em Jesus. No fundo, a primeira marolinha, a primeira marezinha que vem, nós entramos em desespero, nós ficamos apavorados e começamos a gritar socorro, nós começamos a nos desesperar. Eu quero te perguntar, e perguntando para mim nessa noite, para todos nós, qual é a sua fé? Como você baseia a sua fé? Será que você realmente conhece Jesus, aquele que prometeu estar conosco todos os dias? Aquele que prometeu cuidar dos seus filhos, aquele que prometeu dar o seu Espírito Santo, a nos conduzir a toda a verdade, a nos confortar nos momentos difíceis. Será que nós conhecemos? A pergunta é, aqueles homens conheciam Jesus? Porque Jesus levanta lá daquele lugar que ele estava descansando, e a sequência do texto diz, homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Trazendo para a linguagem de hoje. E talvez seja essa a pergunta que Jesus esteja fazendo do mesmo jeito, não para o mundo, não para as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo não conhecem Jesus, não para as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas talvez Jesus esteja perguntando, esteja falando, esteja se admirando, do mesmo jeito daqueles que dizem povo de Deus, cristãos, servos de Deus. Como vocês são tão tímidos? Como vocês são tão medrosos? Por que vocês estão em pânico? Eu prometi estar com vocês. O meu Espírito está com vocês. Eu prometi consolar com vocês, estar do seu lado o tempo todo. Por que vocês estão em pânico? Eu não estou falando aqui que a gente deve tentar Deus, sair por aí, abraçando todo mundo, provocando uma situação adversa, sendo um modelo de descanso. Não estou falando isso. Eu estou falando do meu coração, do nosso coração. Será que eu estou em paz? Eu estou tranquilo? Será que eu sei em quem tenho crido? Será que eu sei que Ele é poderoso para livrar e para guardar o meu tesouro até o dia final, me livrar do mal, me guardar de toda a situação? E se a morte chegar, será que eu tenho pensado como Paulo, que falou nas suas cartas, que o viver aqui é Cristo e o morrer é lucro? Será que eu tenho mantido essa confiança? Será que realmente eu tenho depositado em Deus essa confiança? E Jesus levanta, talvez um pouco decepcionado com aqueles homens, e ele falou com o mar: aquieta-te, acalma-te. E aquele mar, o vento, emudeceu. E os discípulos, no finalzinho do texto, falam assim: quem é este que até o mar e o vento e as tempestades lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor. Talvez você que não tenha conhecimento desse Senhor, desse Jesus, precisa buscar esse conhecimento, para na hora que acontecer as coisas como estão acontecendo agora, você não está apavorado, com o seu coração desesperado, com a sua alma aflita, para que você possa descansar no Senhor, esperar no Senhor, saber que isso é temporário, isso vai passar. Marés virão, outros vírus virão, porque nós habitamos num mundo caído, num mundo contaminado pelo pecado, pela maldade do homem.
Tantas outras coisas virão. Mas aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, nós precisamos confiar no Senhor. Lembro de uma frase de um irmão muito querido meu, e ele talvez, se vê essa live, se estiver vendo, vai estar lembrando. Ele falava, ele era repórter, trabalhava em rádio, e ele falava: não deixe que a tristeza marque pole position no seu coração. Pise firme com ele, Jesus, nele você pode confiar. E eu quero usar essa frase hoje. Não deixe que o terror, que o pânico marque pole position no seu coração. Não deixe que esse momento terrível que o mundo está vivendo roube a sua fé, roube do seu coração a paz, roube do seu coração aquilo que você crê num Deus Todo-Poderoso. Não deixe que ela venha marcar, que ela venha subir no pódio do seu coração, o medo, o pânico, o terror, a aflição que esse mundo está vivendo. Porque o mundo não conhece Jesus, mas nós conhecemos Jesus. E você que está me vendo nessa noite, procure conhecer Jesus. Procure, através da Bíblia, da Palavra de Deus, conhecer Jesus, para que o seu coração se acalme, para que você tenha essa fé, para que nesse momento você não entre em desespero, você não fique apavorado. Porque a nossa esperança não se resume a essa terra. Tudo isso um dia vai acabar, vai passar. Tudo isso um dia vai ter fim. Mas aqueles que confiam no Senhor são para sempre. E para terminar, tem um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, das cartas de Paulo. E é interessante quando Paulo fala isso, ele está vivendo momentos difíceis na vida dele. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele já tinha vivido todos os terremotos que você imagina, que você possa conhecer ou imaginar, todas as tragédias. Ele já tinha sofrido naufrágio, já tinha sido picado por serpentes, já tinha sido açoitado, tinha sido preso, algemado, inclusive estava preso. Então ele tinha passado por todas as situações mais terríveis que um ser humano possa passar. E sabe o que ele fala? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. E aí? Está vendo o que a Bíblia está falando para a gente? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis desesperados, apavorados por coisa alguma. Mesmo que essas coisas tragam a morte. Mas para aqueles que creem em Deus, o que é a morte física? O que é a morte nesse mundo? Então não devemos ter medo. Não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Eu sei que isso é difícil. E às vezes é mais fácil falar, porque às vezes a ansiedade, o medo, a preocupação bate também no meu coração. Mas aí nós voltamos para a palavra de Deus e ela nos traz o alento, nos traz o conforto. Então ele nos chama a não andar ansiosos e colocar nossas vidas diante de Deus em oração. E ele fala no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que o cientista não entende, que os psicólogos não entendem, que os médicos não entendem, mas que aqueles que têm Jesus entendem. Ela vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Então que nós possamos em oração buscar na palavra de Deus esse alento, esse conforto, e juntos caminharmos até aquele dia em que tudo isso vai acabar mesmo um dia.
Então não há razão para pânico, para histeria, para desespero, para correria. Viva a vida a cada dia. Lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus já tinha falado isso. Não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de vestir e de comer. Porque essas coisas só vai te acrescentar sofrimento e dor, problema e mais angústia do que o mundo já está. E a Bíblia fala mais sobre aqueles que creem na sua palavra. Fala que nós somos o sal, que nós somos a luz, que nós somos o tempero desse mundo, que nós somos o diferencial, nós somos o sustentáculo da verdade de Cristo para esse mundo. Então que nós possamos nos apegar a essas verdades, que nós possamos entender qual é a vontade de Cristo. Mas então você poderia estar perguntando mais uma vez: Mateus, então, mas como que eu vou fazer? É tanta notícia ruim, é tanto problema, é tanta loucura, eu estou apavorado com muitas coisas, toda hora a rede social hoje tem uma velocidade muito grande, as informações chegam grandiosamente. Quero te dar um conselho que não é meu, que já está na palavra de Deus, porque ela é completa para nos aconselhar, para nos ensinar, para nos instruir em todas as coisas. E na sequência desse texto mesmo, Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Conselho da palavra de Deus. É claro que nós precisamos estar informados, e a informação chega, e a gente até precisa para se precaver contra muitas coisas. Mas procure encher o seu coração também das informações da palavra de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. Procure ser um diferencial nesse mundo. Procure levar amor às pessoas, porque as pessoas estão apavoradas. Procure levar palavras de conforto, porque as pessoas estão aflitas. Procure pensar um pouco mais nessas coisas, nos conselhos que há na palavra de Deus, e que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Praticai, e o Deus de paz será com vocês. Talvez no fim dessa mensagem você ouviu todas essas coisas, e daqui a pouquinho você vai estar do mesmo jeito de quando começou a ouvir. Mas o nosso chamado é para praticar essas coisas em nossas vidas. Entender que Deus está no controle. A palavra de Deus fala que as águas do mar cabem na concha de sua mão, que Ele tem o poder, que as montanhas, que as estrelas, tudo está sob o seu controle, a lua. E esse mundo não é diferente. Talvez Deus esteja permitindo ou não provocando isso, mas de alguma forma, todo o mal que está acontecendo nesse mundo por causa do homem, porque Deus é o único que não é culpado, é o homem, por causa do pecado, por causa da maldade, por causa de todas as coisas ruins. Mas Deus pode reverter todo esse mal em bem, para que muitas pessoas possam se voltar para o Senhor e começar a andar em novidade de vida, andar com uma vida diferente, voltando as suas vidas para Deus, pensando um pouco mais em Deus, procurando conhecer esse Deus, procurando andar e fazer a vontade de Deus. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida, quando já me abençoou com a palavra dele. Espero que Deus continue abençoando a sua vida nessa noite de quarta-feira, onde não podemos estar juntos, abraçados juntos, mas a palavra de Deus, ela não está presa, ela possa chegar ao seu coração hoje através dos equipamentos que nós temos, a tecnologia. Ela está chegando à sua casa, ao seu coração, que ela possa confortar o seu coração,
que ela possa te dar ânimo para enfrentar essa tempestade que está aí. Ela é real, ela é verdadeira, ela está aí. Mas muitas outras que virão. Que nós possamos esperar no Senhor, descansar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pedindo a Deus que, principalmente, Ele nos traga conforto e paz nos nossos corações. Eu falei, comentei com algumas pessoas que eu não ia orar pedindo Deus para de alguma forma tirar o coronavírus do mundo, porque eu não sei quais são os propósitos de Deus com essa enfermidade que está aí. Não posso falar que foi Deus que colocou, acredito que não, mas eu quero orar para que Deus nos ajude a passar por essa e por outros que virão, para que Ele nos dê força, para dar força para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Vamos orar e que Deus nos abençoe. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos, ó Deus, nessa noite, compartilhando a palavra do Senhor com várias pessoas. Esperamos, ó Deus, que ela, além de chegar aos ouvidos de muitas pessoas, possa chegar aos corações das pessoas que estão me vendo, ó Pai, e que a palavra do Senhor, porque por si só já é poderosa para mudar, para transformar, que ela venha fazer transformação nos corações daqueles que estão me vendo nessa noite, Pai. Que eu, Pai, como humilde servo do Senhor, que o Senhor continue nos usando, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E que milhares de pessoas que estão sofrendo, Pai, com essa doença terrível que tem assolado o mundo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todas elas. Que se de alguma forma, Pai, essa doença servir para que milhares de pessoas sejam salvas, ó Deus, que para que milhares de pessoas venham se dobrar diante do Senhor, então glória ao seu nome, Pai. E que o Senhor ajude os seus filhos, aqueles que são servos do Senhor de verdade, a passar por essa maré brava. E que nós tenhamos fé, que nós possamos crer naquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Jesus Cristo, Teu Filho, no nome do qual nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.